E aí qual é essa situação que a gente sempre enfrenta assim com dificuldade, é sempre um pepino, né? Uma complicação. São casos como esse aqui. Eu não gosto muito de sigla, mas às vezes a gente precisa usar, né? Às vezes, né? Então o que é a tal da SAB? É a síndrome da ardência bucal, também chamada de síndrome da queimação bucal. Isso é muito frequente em senhoras idosas, isso aí chega a ter uma proporção, assim, talvez de 40 mulheres, e não é exagero, hein, pessoal, isso aí é dado da literatura, de 40 mulheres para um homem que aparece com a síndrome da ardência bucal. Muita gente está falando que agora com a pandemia tem tido casos recorrentes de fraturas de dentes, de casos que pacientes que acentuaram bruxismo, casos de pacientes que estão muito mais estressados devido a essa situação natural que a pandemia impôs a muitas pessoas. E claro, cada um tem um perfil de atendimento um pouco diferente, cada um de nós aqui um do outro. Para mim, aumentou os casos de síndrome de ardência bucal. Também chama síndrome de queimação bucal, e na verdade o nome original, o nome em inglês, não dá para dizer que é o nome original, né? Mas o nome em inglês é burning mouth, é queimação bucal. Então, esses casos, para mim, eles estão aparecendo mais. Já tinha um bom volume disso. E agora esse volume está sendo mais significativo ainda. Mais pessoas com a síndrome da queimação bucal. E aí você examina a boca. Você olha para essa língua aí e não tem alteração nenhuma. E por que tem uma foto da língua se não tem alteração nenhuma? Porque esse é um dos lugares onde os pacientes mais costumam queixar-se da síndrome da queimação bucal. Mas pode acontecer em qualquer área da mucosa. Palato duro, palato mole, lábios, região jugal. E aí você examina o paciente e não vê nada. E aí, se você está menos desavisado, às vezes, pessoal, isso é muito triste. Às vezes a gente até recebe pacientes assim que foram tratados ou examinados ou avaliados de forma até jocosa pelo colega, sabe? Não valorizou a queixa, disse, isso é assim mesmo, e não tem nada errado, você não tem nenhuma lesão. Ou então, o medo recorrente desses pacientes é câncer de boca. Porque são as conexões óbvias que a pessoa faz, né? A pessoa ouve falar de câncer de boca. Câncer de boca aparece na mídia. É frequente conhecer alguém, um familiar, um amigo do primo, enfim, que teve câncer de boca, e aí ela começa a sentir algo diferente na boca. Aí ela olha, então, dois raciocínios, né, que as pessoas fazem, ou é afta ou é câncer. Bom, aí ela não acha ferida nenhuma para chamar de afta, ela naturalmente vai pensar que está com câncer, porque aquela sensação é persistente. E ao ser examinada, então, às vezes, quando recebe esse tratamento assim um pouco mais jocoso, diz, você não tem câncer, você não tem nada. Não, devagar, não tem câncer. Mas tem sim um problema complicado, difícil de ser manejado, mas não é difícil de ser diagnosticado. Então esse é o primeiro ponto importante, assim, tem critério de diagnóstico. Da onde a gente vai tirar critério? Poxa, vai tirar da literatura. Existe uma associação internacional, a International Headache Association, que pesquisa dor na cabeça de tudo que é tipo, inclusive dor de dente, inclusive a dor da síndrome da ardência bucal. E aí lá no site deles tem toda a classificação para todos os diferentes tipos de dores. E isso é bem extenso lá. Inclusive do burning mouth aparece. E o critério, olha só. Primeiro, você não tem lesão evidente, visível, você não observa nenhuma alteração. Segundo, 2 horas por dia pelo menos. Poxa, essa parada aí dói todos os dias? Sim, gente. Às vezes a gente não pergunta isso para o paciente, né? Ele vem com a queixa, a gente reconhece, às vezes até diagnostica a síndrome da ardência bucal, mas não pergunta para esse paciente qual é a frequência. E ela é diária. E ela é de pelo menos 2 horas por dia. E ela está acontecendo há pelo menos 3 meses. Então, se o seu paciente procurou você logo no início desse processo, né? Faz 1 mês que isso está acontecendo, eu posso já diagnosticar? É claro que pode, né? Mas está faltando tempo ainda para fechar esse critério de diagnóstico aí que é importante
e que é um critério de diagnóstico objetivo. Mas você já faz esse diagnóstico, só que está faltando só o tempo para confirmação, mas isso não impede que você determine com precisão o que está acontecendo com o paciente. Mas o importante é você saber que para diagnosticar isso também tem critério determinado na literatura. Bom, pessoal, o que você vai fazer com esse paciente? Tem muita coisa para ser investigada, né? O primeiro ponto importante é justamente você tranquilizar o paciente de dois aspectos fundamentais que às vezes eles não perguntam, mas que são pensamentos recorrentes. Então o primeiro aspecto é você tranquilizar a pessoa que isso não é câncer, que isso não é nada mais grave. Eu até digo para os pacientes, né, sem ser brincadeira, isso eu digo, olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. A notícia boa é que isso não é nada grave, ou mais grave daquele desconforto que você já sente. E a notícia ruim é que a gente não tem um tratamento específico, e aí a gente já está entrando no ponto de baixo ali, que é discutir condutas para isso. E tem várias coisas que a gente pode fazer nessa questão das condutas. Várias coisas diferentes que a gente pode fazer para ajudar o paciente. E aí então, outro ponto muito importante é você tranquilizar que isso não é contagioso, porque frequentemente as pessoas pensam isso. Então você esclarece para o paciente, olha, você não pegou isso de ninguém e você não passa isso para ninguém. Então fique tranquilo, ainda mais nessa fase, né, de doenças infecto-contagiosas que a gente está vivendo. E eu comentei que justamente essa é uma das coisas que eu tenho experimentado de aumento de fluxo de pacientes, são pacientes com a síndrome da ardência bucal. Pode até dizer para o paciente, olha, não é Covid, é outra história, né? Tem os critérios de diagnóstico que a gente já citou aqui, para você poder fazer esse diagnóstico com precisão. Bom, o que você vai fazer de respeito de conduta, né? Isso é multifatorial, a gente não sabe a causa específica para a síndrome da ardência bucal, você tem que investigar um monte de coisas. Você tem que investigar deficiência vitamínica, principalmente vitamina B, anemia e a glicemia por causa da diabetes, que são questões que têm alteração bucal. Mas na anemia, quando você tem manifestação bucal, a língua fica despapilada. Não é o caso aqui, não é o caso na síndrome da ardência bucal. Mas você precisa sim investigar essas coisas, né? A gente recebeu 2 semanas atrás uma paciente de 52 anos com queimação, ardência na língua e a glicose em 382. 382 miligramas de glicose por decilitro de sangue. O paciente não sabia que era diabética, nunca tinha feito nenhum outro tipo de exame que tivesse sugerido isso, tinha história de diabetes familiar. Então, gente, investiga essa questão de alteração sistêmica, porque esse é um ponto importante para você eliminar. Eliminada essa questão, fator local, microtrauma, prótese ruim, restauração ruim, a gente sabe que tudo isso aumenta a percepção, aumenta a intensidade, os pacientes percebem mais a questão da síndrome. É complicado a gente dizer normalmente, tá? Mas é um achado frequente, sim, pacientes que têm xerostomia. E aí vem outra questão importante na conduta, você aconselhar esse paciente. Às vezes, esses pacientes têm xerostomia por medicação que usam, mas muito frequentemente, gente, é simples, é correção de hábito. E hidratação, as pessoas não tomam água. E quanto mais idade a pessoa tem, menos sede ela sente, isso é fisiológico, mas a quantidade de líquido que ela precisa é a mesma que precisava antes. Então você precisa dizer para o seu paciente que ele precisa se reeducar, que ele precisa consumir 2 litros de água, mesmo que ele não tenha sede. E aí vem várias dicas da conversa com o paciente, né? Uma dessas dicas de conversa é justamente você ser claro nisso. Olha, o seu remédio vai ser água? Sim, o seu remédio também vai ser água. Uma outra dica para você dar para o paciente é de manhã ele encher 4 PET de água lá de 500 ml. Pode ser sempre as mesmas, não precisa ser água mineral, pode ser água que ele costuma consumir, mas isso é para ele ter controle da volemia, controle do volume de líquido que ele está tomando. E explica também para o paciente que se ele sentar e tomar meio litro de uma vez só, dali a 15 minutos ele vai urinar tudo e não vai ter reflexo na produção de saliva, que é isso que a gente quer. A gente quer uma hidratação adequada, com bom volume e boa qualidade de saliva, porque isso ajuda no manejo da síndrome da ardência bucal.
Outro ponto importante aqui é você ver a medicação que ela pode estar usando. Tem muitos ansiolíticos que interferem. Pacientes, a gente comentou antes, normalmente são senhoras com mais idade, algumas utilizam diurético para controle da pressão, o mais utilizado é hidroclorotiazida. Você não vai poder mexer nisso, mas você pode sim aconselhar ela e explicar, olha, você tem aqui uma sequência de coisas contribuindo nesse processo. E ver como é importante, então, a conversa com esse paciente. Porque também, e aí vem a história da pandemia que a gente comentava aqui, a questão psicológica interfere muito na percepção desse problema. E também o mecanismo... tem estudo que mostra tomografia com alteração, ressonância magnética com alteração de núcleos cerebrais, alteração de fibras. Tudo bem, tem, mas a gente não consegue interferir nisso. A gente tem que interferir naquelas coisas que são do consultório, naquelas coisas que realmente a gente pode fazer para ajudar o paciente, né? Para tornar a situação melhor, mais confortável para ele. O que isso vai representar se você oferece atendimento para esse paciente? Ou se você não oferece atendimento para o paciente para esse tipo de problema. E olha o quanto é importante o acolhimento nesses casos. Só você ter aquele papel de reconfortar o paciente, tirar aquelas preocupações iniciais de transmissibilidade e de doença maligna, e aí avançar nesse processo, dizer para o paciente que isso vai ser complicado, fazer orientação de hábitos, e isso vão ser sucessivas consultas. Como você vai otimizar isso depende de cada caso. Se você tem laser, faz laser terapia, em alguns casos eu tenho tido resultados com laser infravermelho, mais do que com laser vermelho. Esse resultado ele não é constante. Para alguns pacientes a laser terapia tem ajudado bastante, para outros pacientes tem ajudado pouco. Mas passada essa fase então de teste, de diagnóstico, de esclarecimento e orientação do paciente, uma das situações que a gente tem usado aí é a laser terapia. Então, gente, tem muita coisa para fazer aqui. Esse é um paciente importante, um paciente que precisa ser cativado, um paciente que precisa de atendimento humanizado e que só com isso você já repercute bastante sobre ele. Não pode ser negligenciado e precisa também ser esclarecido que a condução desses casos, ela não é fácil, ela vai ser um processo que não tem uma fórmula que funcione igual para todos os pacientes com síndrome da ardência bucal. Bom, outra situação, então, que acaba sendo um pouco desafiadora e às vezes é recorrente no consultório, são as situações dos pacientes que apresentam úlceras. Úlceras crônicas. Às vezes esses pacientes vêm encaminhados para a gente muito assustados, porque eles pensam que tem câncer também. E ulceração é claro que tem que preocupar, mas gente, vamos fazer o processo todo aqui de diagnóstico, de investigação, vamos conversar com o paciente, saber o tempo de evolução disso, saber se já teve antes, se não teve, saber os fatores predisponentes, vê bem. O fato da pessoa não fumar, ou não consumir álcool, não fazer as duas coisas juntos, isso não elimina o risco de câncer de boca. Mas isso orienta muito o teu pensamento, isso orienta muito o teu processo de diagnóstico e essa conversa é importante. Então você precisa também ter critérios para diagnosticar essas lesões e precisa buscar a causa e olhar atentamente para aquela ferida. Se você não tem as bordas elevadas, se tem aquele fundo fibrinolítico ali amarelado e não aquele negócio de necrose que o tumor tem, você toca, dói muito. Às vezes o paciente pula na cadeira quando você toca nas ulcerações crônicas, às vezes não, justamente porque são crônicas, e aí confunde mais, porque o câncer não dói. Tem a área branca, isso confunde mais, mas olha os dentes desse paciente, repara ali, são facas, são verdadeiras arestas ali, muito cortantes. Então faça um exame físico mais dinâmico, movimente as estruturas, mobilize as estruturas e você vai achar um agente etiológico. Qual é o medo que vem aí, né? As minhas dificuldades. Cara, todo mundo tem medo de piorar um caso, de isso ser câncer e não ser percebido, ou de perder tempo. Qual é o tempo que se perde? O tempo que se perde é se você ficar mais de um mês
insistindo numa conduta que não está tendo resultado. Vê bem, você avaliou, você formulou o diagnóstico, respeitando a anamnese, respeitando o seu exame físico ali, você chegou à conclusão que isso é úlcera crônica, você tem que remover o fator causal. Nesse caso aí não é difícil, porque você percebe que os dentes têm arestas muito cortantes, então precisa tirar aquelas bordas cortantes daqueles dentes, melhorar aquele acabamento do esmalte ali, né? E tratar a ferida. E como você trata a ferida? Bom, tem várias maneiras. Você pode tratar tirando a infecção secundária com antibiótico tópico, com clorexidina, que é excelente para esses casos. Posso associar a laser terapia? Pode, ajuda tremendamente. Posso usar só a laser terapia? Pode, se você tirou o agente causal. Então tem 1000 maneiras de você construir aqui as formas de tratar esse paciente. O que não pode é, se não deu certo, você continuar insistindo nisso. E o que isso representa justamente? Gente, isso não é um caso que precisa um estomatologista ou precisa encaminhar para um estomatologista para fazer o tratamento desse tipo de lesão. É algo que você pode fazer perfeitamente no seu consultório, estando atento para essa questão do tempo, que se você instituir uma conduta ali para tratar, você precisa revisar para ver se as coisas estão dando certo, e aí sim você realinhar o seu processo diagnóstico com a forma que você está tratando. É assim que se piora um caso, é assim que se perde tempo, insistindo na conduta, e não sendo o objetivo ali. O que isso representa para o consultório? Gente, isso é mais atendimento, sem dúvida nenhuma, é respeitabilidade, porque o problema está acontecendo na boca, você sabe o que oferecer para o paciente, você sabe formas de tratar, você não manda o paciente embora do consultório. Captação de pacientes é algo sempre difícil, complicado de ser feito, né? E que quando você encaminha alguém por causa de um problema simples desse, né, de baixa complexidade, de fácil resolutividade, sem dúvida nenhuma você está esvaziando o consultório. Mas às vezes as coisas aconteceram de uma forma um pouco diferente, o processo já andou e aí as coisas estão mais complicadas. Por exemplo, tem sempre 2 áreas que a gente fica mais preocupado, né? Fica mais cestroso das coisas acontecerem, que é língua e assoalho de boca. Né? Ainda mais que assoalho de boca lá tem uma anatomia muito rica e às vezes a gente não sabe bem o que fazer ali, como alinhar a conduta. E veja que na primeira imagem, lá na imagem superior, você tem uma úlcera ali que ela parece ter bordas elevadas. E aí você fica um pouco inseguro. O paciente reclama de muita dor, de muito desconforto, e isso é importante, porque se está incomodando bastante, isso te afasta daquela possibilidade inicial de você estar frente a uma lesão maligna, mas você tem uma úlcera ali que ela não tem um aspecto legal. E do lado, na mandíbula ali, você tem uma prótese sobre implantes. Então o paciente fez um tratamento caro, um tratamento dispendioso, colocou implantes ali e confeccionou uma prótese. Mas olha o que acontece quando você manipula ali a língua e os tecidos, né? Aquela úlcera, ela sobe e encaixa na prótese. Encaixa perfeitamente ali nas cúspides da prótese. O que a gente precisa lembrar quando vai fazer o planejamento desse caso? Poxa vida, os pacientes têm partes moles, né? Houve certamente uma preocupação muito grande aí de fazer o acerto da oclusão, de acertar toda aquela parada dos implantes, né, de inclinação para cá, inclinação para lá, articular as arcadas, e os tecidos moles foram literalmente esquecidos. Quando o paciente perde os dentes inferiores há bastante tempo, pode acontecer uma hiperplasia da glândula sublingual. E essa hiperplasia tende a ocupar o espaço dos molares ali. Pessoal, resolver essa hiperplasia da glândula sublingual, ela não é fácil. Você precisa remover a glândula ali, muitas vezes é uma cirurgia delicada. Delicada porque aquela região ali, a artéria lingual, além da própria artéria lingual, ela tem 4 vasos. E esses vasos sangram bastante. E se você não viu isso, não planejou, às vezes, quando vai colocar uma prótese parcial removível ali, dá para moldar, desviando aquele tecido ali, confeccionar a prótese com uma determinada altura ali, que a glândula acomoda ali, não precisa operar. Mas nesse caso, depois que os implantes já foram instalados, olha como fica complicada a situação. Justamente porque a gente citava que você precisa remover o agente causal. E aí
Depois que está colocado o implante, você tem aquela prótese fixa daquele tamanhão instalada ali, como é que você vai fazer? Então esse é um caso bastante complicado. Pode ficar na dúvida ali sobre a natureza da lesão e evento, porque também pode estar acontecendo ao contrário, né, pessoal? Daqui a pouco é uma senhora, daqui a pouco essa senhora fez um carcinoma ali no assoalho bucal e esse carcinoma está por acaso batendo na prótese. Então é justamente aquela questão de você revisar as condutas. Se está na dúvida, faz a biópsia. A gente fez. Esse é um caso que foi biopsiado, a gente biopsiou a lesão, justamente por causa do aspecto dela, para ter certeza que isso era traumático. E na expectativa também, porque às vezes, né, essa é outra forma de você resolver essas lesões crônicas, é você remover elas. Você pode tratar, há pouco a gente disse que você pode ter aí várias condutas diferentes para fazer o manejo delas, e uma dessas condutas diferentes é sim cirurgia. Né? Não usar nem antibiótico, nem laser, nem associação das coisas que nós citamos antes, mas você fazer a remoção cirúrgica da úlcera, de toda a área ali, aproximar bordas de tecido saudável e suturar. Mas olha só, o agente causal ele tem que ser trabalhado também, senão você faz a cirurgia e dali um tempo a lesão vai recidivar. Vai recidivar porque o agente causal não foi removido. Nesse caso aqui, a gente fez a manipulação, o paciente está sabendo de toda a possível evolução ainda, esse é um caso que ainda está andando, é um caso recente, mas que talvez não tenha jeito, talvez esses implantes eles vão ter sim que ser revisados, ou pelo menos a prótese ali, algo que a gente também está conversando com o colega. Então, um pepino, sem dúvida que é um pepino, porque ela tem um trabalho ali complexo, caro, mas que lá no planejamento inicial, né, só foi pensado em dente, não foi pensado nas partes moles, elas não foram avaliadas. Olha só que louco isso. Você pode até ter montado esse caso em articulador para fazer um planejamento bacana e não adiantou nada, porque no articulador não tem a bochecha, não tem a glândula, não tem a língua, e essas outras relações que não é oclusão dente com dente, acabam ficando para trás. Um outro grupo de casos clínicos que podem aparecer no consultório da gente e que tem muito por aí e pouca gente está atendendo esses pacientes, são os pacientes que têm câncer em qualquer lugar. Não é câncer de boca, fazer adequação bucal, preparo de boca. Não, o paciente que tem câncer de mama, que tem câncer de próstata, que tem leucemia, e aí tem um grupo muito grande de crianças que tem isso e que acabam desenvolvendo mucosite. Gente, isso dói demais, vocês sabem o quanto dói uma afta. Imagina uma lesão desse tamanho, dos dois lados da mucosa. Isso pode ser uma complicação tão importante do tratamento do câncer que o paciente tem que interromper o tratamento do câncer, o que é dramático, porque quando para com quimioterápico, isso você proporciona que o tumor volte a desenvolver. E aí a mucosite melhora, e aí depois recomeça o tratamento oncológico de novo, e o dentista pode evitar isso, fazendo diversos manejos, fazendo sim a adequação bucal, mas também prevenindo o aparecimento dessas lesões. E aí você traz para o paciente conforto durante o tratamento oncológico. Pensa, né, tia? Não basta o cara ter um tumor, tá passando horrores para tratar o tumor e ainda sofrer com as lesões na boca que ele não consegue nem tomar água, não consegue nem se alimentar adequadamente. E a gente sabe, por experiência pessoal de cada um de nós, que são muitos os pacientes, são muitas as pessoas que têm câncer de mama. Algumas pessoas têm câncer de próstata, mas o de mama, sem dúvida, ele é muito mais comum. E algumas pessoas também a gente conhece que tem leucemia. Não estou falando nem profissionalmente, estou falando das nossas relações. Né? E aqui a gente pode ajudar muito. E aí você pensa assim, eu preciso saber de oncologia, eu preciso saber dos quimioterápicos, o quanto eu preciso saber disso para tratar as mucosites? É muito pouco. Você não precisa avançar tremendamente para entender dos quimioterápicos. Não, cara, você tem que saber tratar a lesão ali. Com o tempo você vai aprofundando essas questões, né? Você vai saber que tem um quimioterápico, cisplatina, 5-fluoracil, que são piores, mas não é isso que tem que te travar. Não é o conhecimento desses quimioterápicos ou não que vai te impedir de ajudar esses pacientes, porque eles precisam muito de ajuda nossa. E isso dá repercussão. Também a gente não pode transferir essa responsabilidade, né? Esperar que o médico, que o oncologista vá fazer esse encaminhamento. Não, isso é a própria odontologia tem que mostrar.
e assumir isso, porque isso também representa muito para o consultório da gente, tá? E não é então especificamente do câncer de boca, mas é de todas as outras lesões, né? Todas as outras situações que a gente pode ajudar o paciente. Tem ainda aquele monte de coisa que o paciente vem com uma queixa e a gente percebe outras alterações. Por exemplo, o caso lá de cima, que o paciente vem para fazer implante, para eliminar a prótese, e o lábio tem sinais claros e evidentes de que está sofrendo tremendamente. A gente não pode não ver essas alterações, não aconselhar esse paciente, não falar para ele que ele tem um risco muito grande ali de ter câncer de lábio, porque ele já tem alteração de cor, ele é muito claro, tem uma vida inteira à disposição, e isso sim representa um atendimento muito importante da gente fazer, da gente mostrar. E quando você faz isso, esses casos são muito comuns no consultório de todo mundo, pacientes que têm alteração de cor ali no lábio, e que você pode realmente impactar a vida da pessoa. Imagina você evitar, e aí você está realmente evitando, você não está pegando uma lesão pequena lá, não, você evitar que a pessoa tenha câncer, com a sua informação, o seu aconselhamento, mostrando o que está acontecendo ali, e ele fazendo consultas regulares para você acompanhar. Não tem nada a ver com os implantes que ele quer fazer, os implantes serão feitos da mesma maneira, mas aí vem um outro grupo de atendimentos, que é a prevenção ali do câncer de lábio pela quelite actínica que está instalada. No caso do meio aqui, aquela história assim, ó, muito típica, né? O paciente coloca a dentadura e acha que a dentadura vai durar mais do que os dentes que ele tinha, né? Que a dentadura vai ser eterna, que ele não vai ter problema nenhum com essa dentadura e quiçá nem precisa revisar a dentadura. E aí começa a aparecer uma série de problemas, inclusive as hiperplasias fibrosas, mas tem candidíase. Gente, então o paciente com prótese, periodicamente ele precisa passar pelo consultório para ser revisto, para ser reavaliado, porque senão podem surgir problemas muito mais complexos, de mais difícil solução e mais graves para serem resolvidos. Quais são as dificuldades aqui? Aqui, diagnóstico não pode ser uma dificuldade complicada para uma hiperplasia fibrosa, porque isso é comum, isso é simples de ser identificado. Talvez quando tem lesões brancas associadas a gente possa ter dificuldade, a gente possa ficar inseguro. Mas se você tem uma lesão branca junto à borda da dentadura, isso certamente é uma ceratose friccional por causa do atrito da dentadura ali. E trabalhar essa questão de diagnóstico diferencial é justamente o que faz você virar o jogo. Casualmente, porque essa é a dificuldade da maioria dos colegas, né? Então, quando você acaba fazendo coisas que a maioria dos colegas não faz, você acaba se diferenciando, né? E tratando isso, sendo resolutivo para o seu paciente. Aí a gente pode complicar mais as coisas. Pega o caso de baixo ali, o caso mais inferior. Olha a gengiva do paciente. E contando a história, né, isso tem uma evolução muito rápida. O paciente tem uma lesão no lábio lá também, percebam isso, já está com crosta lá no lábio. E o processo ele não começa a gente olhando a imagem ou passando o paciente para a cadeira e tentando adivinhar. O processo começa a gente conversando e é um paciente que tem história de herpes recorrente. E se ele tem uma história de herpes recorrente, ele pode fazer herpes intrabucal? Sim, ele pode fazer herpes intrabucal e é isso que ele está fazendo ali. Então não tem aquele aspecto tão típico, tão característico das vesículas que a gente está acostumado a ver no lábio, mas o paciente sabe, tem a história, tem linfadenopatia, tem o conjunto completo ali. Então não é uma gengivite, é um caso de herpes. Esse diagnóstico é nosso, no sentido de ser da odontologia, e esse tratamento de herpes intrabucal é igual ao tratamento de herpes labial. Você pode pensar também na questão da gengiva estomatite herpética, que é a prima infecção, né? Esse já tinha, que é muito parecido com o que está acontecendo aqui, só que ele já tinha a história dos herpes recorrentes, das lesões recorrentes. Então, assim, o quanto você precisa saber de cada uma dessas situações? Você precisa saber fazer o diagnóstico e ter a conduta para alinhar o tratamento do paciente. Isso tem alto impacto para o paciente, porque você abreviar uma crise herpética é muito importante. Imagina quantos compromissos uma pessoa acaba desmarcando, acaba deixando de fazer durante o episódio herpético, durante o episódio de crise, né? Então a gente pode diminuir bastante esse sofrimento,
um executivo que tem que desmarcar a reunião, um advogado, um juiz que tem que desmarcar a audiência. Você pode ser muito resolutivo nesses casos. Inclua essa pergunta na sua anamnese lá, a primeira vez que a gente entrou no consultório. Você costuma fazer herpes? Você costuma... Porque você sabe, se você costuma fazer, eu posso tratar isso para você e diminuir tremendamente o seu sofrimento quando você estiver em crises, né, quando você tiver esses episódios acontecendo. Uma outra situação importante, né, você vê casos de líquen plano que também aumentaram para mim agora nesse período da pandemia significativamente. Talvez não tenha aumentado tanto quanto a síndrome de ardência bucal. E aqui eu trouxe um caso para mostrar para vocês que não tem aquele aspecto clássico rendilhado das estrias de Wickham, que é o que todo mundo vê. Porque às vezes ele é desse outro jeito, né? Um pouco mais atrófico, um pouco mais erosivo, e a gente se assusta mais, principalmente com aquelas lesões na língua. Mas olha só, pessoal, câncer de boca nunca é uma lesão multifocal. Você não tem múltiplas áreas do câncer de boca acontecendo simultaneamente. E quando você vê uma doença assim espalhada, multifocal, o primeiro passo do seu processo diagnóstico que você tem que considerar são as situações autoimunes. Porque as situações autoimunes, elas têm essa característica de aparecer em mais de um lugar. Um paciente que tem líquen, tem várias formas de você conduzir, de você tratar o caso. É importante se lembrar que isso pode ser uma manifestação de doença sistêmica, isso pode ser uma manifestação de hepatite C, então isso precisa ser investigado também, porque hepatite C é uma doença silenciosa, o paciente pode não saber que tem hepatite C, e a gente tem a oportunidade aqui de fazer esse diagnóstico. Mas esse é um paciente que casa com você. Se você tiver alguns pacientes de líquen plano, esses pacientes vão fazer consultas recorrentes para sempre. A literatura diz que o líquen pode desaparecer em 5 anos. Eu tenho casos de líquen há 15 anos com o mesmo paciente. E por que esse paciente tem que fazer consultas recorrentes? Porque o líquen acelera a renovação do epitélio, e acelerando essa renovação do epitélio, esse paciente ele tem mais chance de fazer câncer de boca. O líquen vira câncer? Não, o líquen não vira câncer. Mas o paciente que tem líquen plano tem um risco aumentado por câncer de boca, e por isso esse paciente precisa de mais cuidados. Ele precisa ser periodicamente avaliado e você vai precisar manejar esses casos de líquen plano cada vez que agudizar. Aí também tem várias formas de você fazer esse manejo, né? Você pode fazer isso aí com laser ajuda, com corticoide tópico, com corticoide sistêmico, são muitos protocolos diferentes, às vezes você vai associar esses protocolos, vai ter o fator psicológico aqui influenciando tremendamente, e talvez seja essa a justificativa, né, que a gente comentou, para esses casos terem aumentado agora durante esse período de pandemia, assim como aumentou a síndrome da ardência bucal. Inclusive, não é uma linha que eu compartilho, mas tem alguns colegas que tratam isso com ansiolítico, mas eu acho que não é o legal, né? Não é o caso. Isso tem que ser manejado ali mais localmente, e esse é um paciente que acaba, dependente não é a palavra certa, mas é um paciente que precisa muito de você. É um paciente que precisa muito do cirurgião dentista para ter conforto e tal. Tem uma outra história aí, né, pessoal, que vem casado em paralelo com o líquen, é quando o paciente tem restaurações metálicas extensas ali de amálgama, pode fazer as reações liquenoides, que são pontuais ali, e aí substituir essas restaurações faz parte desse processo de tratamento, né, faz parte da resolutividade dos casos de líquen, né, que se você não tira o metal, ele acaba entretendo ali essa resposta que vai acontecendo. Outro ponto importante aqui são os pacientes que têm alterações brancas. E o que você vai fazer com esses pacientes que têm alterações brancas, né? Qual é a realidade do atendimento que você faz, né? Quando você vê um paciente assim, o caso de cima, o paciente é tabagista. E a gente costuma dizer que essas manchas brancas elas são idiopáticas, mas quando o paciente é tabagista, a gente assume o tabagismo como uma causa para essas leucoplasias. E aí sim a gente chama de leucoplasia, quando você não relaciona com nenhum outro fator causal, esse diagnóstico é por exclusão. Aí o paciente de baixo, ali que tem a lesão na gengiva, você vê, ele tem coroas fixas ali também, um trabalho extenso, um trabalho protético caro, e fumou por
40 anos. E agora faz 10 meses que ele parou de fumar. A gente não sabe quando que aquelas lesões brancas apareceram na gengiva. Então, para esses dois casos, assim, quando você tira, se você for operar isso aí, a mancha branca, você está resolvendo o problema? Não, você não está resolvendo o problema como um todo, evitando como um todo que esse paciente tenha câncer, de jeito nenhum, porque ele foi exposto em toda a sua mucosa pelas ações do tabaco. Então, se você tira essa mancha branca aí, e mesmo que o resultado do exame histopatológico seja muito tranquilo ali, você tenha só alterações inocentes, esse não é um paciente que você pode liberar de maneira nenhuma. Esse é um paciente que continua tendo muito risco de câncer, e esse é um paciente que tem que estar vinculado a você. Muito risco também é um pouco relativo, né? Porque precisa que aconteça a mancha branca para virar câncer de boca? Não precisa, o paciente já pode iniciar diretamente, isso não é um passo a passo, né? Ele não tem que passar por todas essas fases para fazer o tumor maligno, e ele pode fazer em outro local, justamente porque ele teve essa exposição aos carcinogênicos de forma muito ampla, muito distribuído, e não exclusivamente ali onde a manchinha está aparecendo. Então, você pode optar pela remoção, mas ele tem que estar vinculado, ele tem que saber que ele tem chances significativas e bem maiores de desenvolver câncer de boca, e que ele vai ter sim que fazer consultas regulares com você para que você examine tudo. E olha só, o primeiro passo é você monitorar a lesão, e essa primeira consulta eu costumo fazer ela em 30 dias. Depois que eu vi a mancha branca. Quando ela é assim, ó, branquinha, homogênea, não tem áreas avermelhadas, porque se tiver áreas avermelhadas você precisa ter muito mais atenção, e aí eu faço essa consulta em 30 dias. Essa próxima consulta que o paciente vem, a primeira consulta de controle, é uma consulta que eu não costumo cobrar, porque foi a primeira vez que eu vi a lesão, essa primeira vez serviu de marco zero, essa próxima vez aí é como se fosse um brinde. Não, é porque também está dentro do prazo médio que a gente tem como padrão, né, de reconsultas, que é 30 dias. Dali para frente, ele vai pagar todas as outras reconsultas, e o intervalo dessas reconsultas vai depender de como essa lesão mudar ou variar, de como for o comportamento dela. Então, se ela estiver estável, você pode espaçar um pouco mais. Se o paciente conseguiu pelo menos reduzir um pouco o tabagismo, também você pode pensar em espaçar um pouco mais, mas reduzir significativamente, né? E a pergunta que eu faço aqui para o paciente é o seguinte: eu não pergunto para ele se ele parou de fumar quando ele volta, né? Eu não quero que ele minta para mim, eu quero que ele seja sincero, eu preciso ter essa informação de forma fidedigna, porque ela é importante no meu acompanhamento. Então eu pergunto para o paciente assim: você está fumando quanto? E aí já muda a conversa, né? Assim, talvez ele pense, como ele sabe que eu estou fumando? Eu não sei, mas eu pressuponho, porque é difícil as pessoas pararem de fumar. Então, quando ele volta para as consultas de controle, eu pergunto para ele assim: você está fumando quanto? E aí, então, nesse está fumando quanto, às vezes o paciente se enrola, e se ele se enrolar para responder, a segunda pergunta aí, para esclarecer a história, é esse assim: uma carteira de cigarro está te durando quantos dias? Né? Porque aí você faz a conta. Ele vai saber. Ele sabe com que frequência ele compra o cigarro. Né? E aí você pergunta para ele: tá, uma carteira afinal está te durando quanto? Ah, está durando aí 4 dias. Então ele está fumando 5 por dia. São 20 cigarros na carteira, né? Ou ele diz assim: eu não sei bem. Não, sabe sim, né? Então a gente precisa insistir, porque essa é uma resposta que a gente precisa saber do paciente, para ter uma noção melhor dessa programação dos intervalos de consulta. E você pode dizer isso claramente para o paciente: olha, quanto mais você gastar com cigarro, mais você vai gastar comigo, porque você vai precisar vir aqui com mais frequência, você vai precisar vir aqui mais vezes para fazer esses acompanhamentos. E olha só, na última imagem ali, a gente tem um controle de 5 meses da lesão. A lesão está idêntica, não tem alteração no aspecto clínico ali. A gente conseguiu
fazendo a foto ali dos 5 meses, tracionar um pouco mais o afastador, que na imagem inicial ali, a imagem que está no meio, a imagem inicial desse paciente, a gente não vê onde a leucoplasia termina, porque não tracionou adequadamente lá o afastador. Mas na imagem de baixo a gente consegue ver todo o rebordo ali, e aí você consegue ver toda a extensão da leucoplasia. Mas se você pegar a região anterior ali, até a região do 15 para trás ali, você consegue perceber que ela está idêntica, ela não teve alteração. Mesmo que ele tenha já parado de fumar há alguns meses, e somando os tempos aí vai dar quase 1 ano, não importa, isso demora realmente para desaparecer. E o paciente também precisa saber disso, né? Ele vai parar de fumar, mas as consequências vão permanecer, e é justamente essa permanência das consequências que faz com que ele precise da sua consulta, com que ele precise do seu atendimento. Mas você precisa mostrar isso para o paciente. O paciente precisa enxergar aqui o mesmo que você está enxergando, porque se ele não enxergar, ele não vai entender. Ele não vai entender a justificativa para as consultas recorrentes. E outro ponto importante é você explicar as possíveis consequências se ele não fizer o acompanhamento. Se ele não vier nessas consultas, o que pode acontecer? Quais são as complicações possíveis dessa mancha branca que ele tem ali? Sem alarmismo, né, pessoal? De uma forma muito sincera, muito autêntica.